Olá, aula 13. Já que você agora sabe tudo de indexação e como achar valores dentro de um array, agora a gente vai aprender como selecionar valores dentro desses arrays. Eu já vim direto para o Python, hoje não tem PowerPoint? Não, hoje não tem. Então eu vou esperar um pouquinho aqui para você abrir esse Python, hein? Já abriu? Bora lá. Eu vou começar então aqui criando um array. Para isso eu tenho que importar o NumPy como NP. E vou criar um array. Olha, antes de criar um array, eu vou fazer um esqueminha. A gente já falou sobre seleção de valores quando a gente falou sobre as variáveis booleanas. Até quando a gente falou sobre listas. É aquilo que eu vou passar uma condição e ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Através disso eu consigo selecionar valores. Então lembra lá, eu tinha um A que valia 40, um B que valia 70. E aí se eu passo, por exemplo, A maior do que B, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Nesse caso, falso. Da mesma forma que se eu passar uma condição para um array, ele vai me retornar verdadeiro ou falso para cada número daquele array. Então, vamos supor o seguinte cenário. Eu tenho um cadastro da idade dos meus clientes e eu quero mandar um convite para uma festa, só que só pode entrar maiores de idade. Como que eu poderia fazer isso? A primeira opção é eu ter um cadastro, então vou criar um cadastro aqui, ó, NP, vai chamar cadastro. Cadastro vai ser um array bidimensional, vou criar através do random int. Só que eu tenho muita gente cadastrada, então os meus clientes, eles têm de 15 a 51 anos, e eu tenho aqui um array de 50 por 10. Se eu chamar o cadastro, tá aqui, eu tenho tudo isso aqui cadastrado. É muito não, né? Pouco, porque a gente vai lidar com números extremamente maiores do que esse. Mas enfim, eu poderia contar os valores aqui dentro. Ah, maior do que 18. Eu vou olhando aqui. Para esse aqui eu não vou mandar. Para esse aqui eu vou mandar. Para esse aqui eu vou mandar. E por aí vai. Ou eu posso passar uma condição para isso. Eu quero um novo array, que vai se chamar cadastro maior 18. Que vai ser onde o meu cadastro for maior do que 18. E aí se eu chamar o cadastro maior 18, ficou grande isso, hein? Ele tem um array com verdadeiro e falso. Falso para onde essa condição aqui não foi atendida e verdadeiro para quando ela foi. Então, por exemplo, aqui, ó, falso, porque é menor do que 18, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Legal? Mas você deve estar perguntando, mas isso aí não adianta de nada, agora ao invés de contar lá, eu vou contar os verdadeiros? Não. Quando eu faço isso aqui, eu tenho a possibilidade de criar um array a partir desse nosso array cadastro maior. Ficou confuso, mas vou mostrar para você. Olha só o que acontece quando eu pego o meu cadastro e passo dentro do colchete esse novo array que a gente criou de valores booleanos. Esse daqui, ó, cadastro maior. Então olha só o que acontece. Quando eu coloco cadastro maior 18. Agora ele me retornou apenas os valores maiores de 18. É meio estranho, né? Puxa, tem um array e passo aqui dentro um outro array. Mas é a mesma coisa de que eu tivesse feito isso. Eu quero o cadastro, só que eu quero do cadastro apenas onde o cadastro é maior do que 18. E ele retorna a mesma coisa. Faz mais sentido agora? E se eu quisesse saber quantos números eu tenho? Bom, vocês já conhecem a função len. Eu posso saber isso de duas maneiras também. Eu pego o len e eu quero o tamanho do quê? Eu quero o tamanho. E aí eu posso, se eu quiser, colocar um nome aqui, ó. Array 3. Ele vai sumir, mas vou chamar ele aqui para ficar mais claro para vocês. E aí eu pego e coloco o que eu quero. O tamanho desse novo array aí que eu criei, que é o array 3.
446. Quer dizer que eu teria que mandar meu convite para 443 pessoas. E aí tem outra maneira de eu fazer isso. Se eu pegar aquele meu cadastro maior 18, que é aquele dos valores booleanos, isso aqui é um macetinho que ajuda a gente bastante. Se eu somar isso, eu já vou explicar o porquê. Se eu somar, eu pego o cadastro maior 18 ponto sum, que é de soma. Se eu somar isso, ele também vai me dar 446. E por que ele faz isso? Os valores booleanos, esses daqui, eles se comportam basicamente como 0 e 1, onde falso é 0 e verdadeiro é 1. Então, se eu somo isso daqui e onde está falso é 0, quer dizer que 0 mais 1, 1 mais 2, 3, 4, 0, não muda nada. Então, se eu somar isso, eu vou ter apenas os valores onde foi atendida a minha condição de ser maior do que 18. Legal? Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Eu vou pegar aqui esse mesmo cadastro. E aí, olha só para deixar mais claro ainda para vocês o seguinte. Quando eu peço, por exemplo, cadastro 2, ele vai me retornar a linha 0, 1, 2. Isso aqui não deixa de ser uma condição que eu estou passando. Do cadastro, eu quero a linha 2. E é por isso que eu posso colocar aqui que do cadastro eu quero onde o cadastro é maior do que 25, por exemplo. E ele vai me retornar esse novo array, cheio de valores que atendem a essa condição. E aí, se eu quiser saber o tamanho disso aqui, ou seja, quantos elementos eu tenho, eu chamo isso aqui de array 4, ou qualquer nome que eu der, e aí peço qual o tamanho de array 4. 343 números ali dentro. E existe também outra forma de fazer isso, eu vou explicar isso aqui agora. Eu vou criar aqui uma condição e eu vou passar cadastro maior do que 20. E aí eu vou criar aqui o extraído. E vou usar uma função do NumPy chamada np.extract. E aqui dentro eu passo para ele qual é a condição. Condição vai ser essa condição que eu criei aqui em cima, essa variável chamada condição, que guarda dentro dela o valor cadastro maior do que 20. E aí eu Shift Enter, olha, e qual o array que eu quero passar? Eu quero que ele extraia essa condição de cadastro. E aí, se eu chamar o extraído, eu tenho aqui também um outro array com valores maiores do que 20. Essas são as formas que eu queria passar para você de conseguir fazer uma seleção dentro de um array. E aí você escolhe a que melhor, a que você achou mais fácil, a que melhor você se adaptar e vai utilizar ela. Legal? Próxima aula a gente vai entrar em Pandas, e aí a gente vai falar de data frames. É na biblioteca Pandas que a gente vai aprender a importar os dados de outros lugares. Vai ser bem legal, tô bem animado e espero você lá.